Oi, meu nome é Gisele Carmés, eu tenho uma formação bastante eclética, eu sou atriz, sou doutora em arte, também tenho um curso de coach e o que mais modificou na minha vida foi agregar as técnicas do Energy Healing, que eu aprendi com André Sampaio, às minhas práticas diárias. E uma experiência muito interessante que eu tive foi como alterar a noção do tempo, tanto desacelerando quanto acelerando o tempo. Essa primeira experiência foi muito interessante porque eu tinha que sair da minha casa e me deslocar para um outro lugar a 30 quilômetros da minha casa. E quando o trânsito está normal, tranquilo, são 45 minutos em média. Só que nesse dia eu fiz uma experiência de acelerar o tempo e eu consegui fazer esse mesmo trajeto em 15 minutos. Um trajeto que eu levo pelo menos 45 minutos, eu fiz em apenas 15 minutos. E eu contei, eu marquei no relógio, quando cravou 15 minutos, eu estava parando no semáforo, que ficou vermelho, mas ao lado do prédio onde eu ia, é um supermercado que fica num shopping. Quando eu entrei no estacionamento do supermercado, eu fiz a técnica de novo e voltei o tempo ao normal. Aí entrei no supermercado, peguei carrinho, comecei a pegar alguns produtos, e aí eu fiz a técnica de desacelerar o tempo. Eu tinha um tempo para voltar, e aí eu fiz essa técnica de desacelerar, consegui passar em tempo recorde em 3 supermercados diferentes. É, Sempre que eu saía para resolver essas questões de supermercado, eu nunca voltava para casa antes de 12h30, 1h30 da tarde. Naquele dia, fazendo esse processo de desaceleração do tempo, eu consegui passar os 3 supermercados num tempo recorde. Quando deu 11 horas e 8 minutos, eu estava entrando no meu carro para voltar para casa. Isso nunca tinha acontecido nesse tempo recorde. Eu fiz as compras que eu tinha que fazer, sempre a mesma quantidade de produtos, talvez até um pouco mais de produtos naquele dia. E aconteceu uma coisa interessante. Tanto quando eu cheguei no shopping, no primeiro supermercado, eu fiz a técnica de voltar o tempo ao ritmo, ao normal. Quando eu estava no caixa do terceiro supermercado, o último supermercado, eu fiz a técnica de também que eu tinha desacelerado o tempo, né, para aproveitar os mercados, aí eu fiz de novo para voltar o ritmo ao normal. Então, 11 horas e 8 minutos, eu estava entrando no meu carro. Naquele momento, eu fiz a técnica para acelerar o tempo. Eu achei interessante fazer essas pausas de voltar o tempo ao normal, para justamente para eu poder sentir melhor como isso ia realmente acontecer. E eu estava achando super interessante. Minha mãe estava comigo, ela também percebeu a diferença do tempo, mas ela não estava sabendo o que estava acontecendo e eu não comentei nada com ela, justamente para ver as reações dela. E foi muito interessante que para voltar para casa, a gente levou um pouquinho mais de tempo, ao invés de conseguirmos voltar em 15 minutos, voltamos em 20, porque tinha assim um fluxo muito maior de carros na rua naquele momento. Então, num trecho, inclusive, do retorno para casa, era um trecho muito perigoso de rodovia e eu raríssima vez faço uma ultrapassagem naquele pedaço, naquele trecho, e naquele dia eu fiz a ultrapassagem de 2 carros a 60 quilômetros por hora, porque era a velocidade máxima daquele trecho. Uma parte do trecho, tanto para ir quanto para voltar para casa, era a 60 quilômetros por hora, outra parte a 80 quilômetros por hora. Nos 2 trechos tinham semáforos, lombadas e barreiras eletrônicas de controle de velocidade. Então foi super interessante, porque quando cravou 20 minutos que eu tinha saído do último supermercado para chegar em casa, eu estava simplesmente entrando na portaria do meu condomínio. Foi uma experiência extremamente interessante e eu faço essas experiências agora quando eu preciso, por exemplo, ler um livro, quando eu preciso estudar, fazer algum trabalho específico. Por quê? Porque eu consigo aproveitar mais o tempo quando eu quero estudar. Então, eu dou uma desaceleradinha, consigo aproveitar muito mais os conteúdos que eu quero aprender e depois eu faço a técnica de voltar o tempo normal. É isso, então, espero que vocês achem ao menos curioso para vocês investigarem, conhecerem a técnica do Energy Healing e também trazerem várias outras coisas, como curas, coisas que eu já consegui também, enfim, várias coisas que a gente pode ter proveito para a nossa vida prática e para ajudar as pessoas. É muito importante.